Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais, uma tradução ainda não oficial e que a gente vai estar estudando na sequência de várias salas virtuais ao longo aí de um período de tempo para podermos realmente passar todo o conteúdo específico do segundo livro do Cheon Song-yeon sobre os verdadeiros pais. Eu já vou então avançar para a próxima tela para a gente se situar no andamento do nosso Rundoque. Nós estamos fazendo então a leitura do livro Verdadeiros Pais, ainda do capítulo 1 também com o título Verdadeiros Pais. Nós vamos encerrar essa sessão 2 que a gente já vem fazendo algumas salas virtuais, sessão 2 com o título O Surgimento dos Verdadeiros Pais. Dentro desta sessão, o último tema que está sendo abordado, que a gente vai fazer a leitura hoje, começando aí neste item 31, o tema é o significado do aparecimento dos verdadeiros pais. Então vamos à leitura. O item 31 diz o seguinte: qual é o ponto focal do desejo humano por toda a história, na época atual e também para o futuro? É uma família verdadeira, com um amor verdadeiro em seu centro. Todas as pessoas, por toda a história, têm esperado por uma família verdadeira. Ela é o centro para esta época e o ponto de início da esperança para o futuro. Em outras palavras, ela é o fruto da história, a ressurreição da história. Ela é o centro de todo o mundo e o ponto de início dentro do princípio do futuro. Uma pessoa verdadeira e a família dessa pessoa verdadeira podem emergir somente como o cumprimento de toda a esperança sentida por toda a história. O noivo vem como uma pessoa verdadeira com o propósito de ter uma família. Uma família verdadeira é formada quando a noiva se torna unida com o noivo. O item 32 diz o seguinte: uma vez que apareçam os verdadeiros pais, o propósito de uma pessoa verdadeira pode ser cumprido e uma família verdadeira pode ser estabelecida. O título Verdadeiros Pais pode ser exaltado eternamente, desde o passado até o presente e para o futuro. O fato que os verdadeiros pais apareceram na Terra, que eles estão aqui, é o evangelho mais alegre de todos os evangelhos. Neste mundo, onde o poder do mal trouxe uma realidade de morte e a perda de qualquer sentido de direção, as pessoas se voltaram para a maldade. O aparecimento dos verdadeiros pais neste mundo é o fruto da labuta de Deus por 6.000 anos. Esta realização não é apenas para a nação da Coreia no tempo atual. Em meio às andanças sem rumo de incontáveis pessoas, os verdadeiros pais emergiram como o modelo central para mostrar para a raça humana seu destino e sua direção. O item 34 diz o seguinte: por todas as eras na história até agora, as esperanças da humanidade têm residido no futuro. Em outras palavras, temos pensado sobre esperança como algo pertencendo somente ao futuro. Assim, quando fomos perguntados para onde estávamos seguindo, a resposta era que estávamos seguindo na direção de um único mundo que seria realizado no futuro. Olhando para o futuro, estivemos buscando um único mundo. Portanto, se há alguma forma para os verdadeiros pais serem recebidos pela humanidade falsa, todos se regozijariam. Isto é porque a esperança da humanidade é encontrar os verdadeiros pais. Como os verdadeiros pais são a esperança mais elevada da humanidade, sua vinda marca o momento quando a tradição para todos os tempos será determinada. O aparecimento dos verdadeiros pais é o ponto de início da conclusão da história, ao invés de apenas esperar por essa conclusão. Em outras palavras, não é o ponto de início da esperança, mas o cumprimento da esperança. O item 35 segue dizendo: o caminho que Deus deve seguir requer que ele ancore seu ideal na Terra. A fim de fazer isso, todos os seres na Terra devem ter a mentalidade original, mas para isso precisamos de verdadeiros pais. Se os verdadeiros pais não aparecem, a humanidade inevitavelmente experimentará uma história miserável.
Mas, uma vez que eles venham e façam todas as condições necessárias por seu trabalho, endireitando a história de miséria e estabelecendo um cenário adequado, a partir desse ponto, a história dos verdadeiros pais e dos verdadeiros filhos começará. Entretanto, isto não pode começar até que os verdadeiros pais estabeleçam as condições corretas. Nem pode começar a história de verdadeiros filhos ou de um mundo verdadeiro. Isto é porque somente quando a história dos verdadeiros pais e dos verdadeiros filhos procede ao longo do curso correto, esta se tornará a história de uma verdadeira nação e de um mundo verdadeiro. O item 36 diz: quando os verdadeiros pais liberaram seus próprios antepassados, eles se tornaram os verdadeiros pais de sua família e verdadeiros pais de sua tribo. Baseados nisto, eles devem se tornar os verdadeiros pais de sua nação, os verdadeiros pais do mundo e os verdadeiros pais do cosmos. Os verdadeiros pais em nível cósmico é Deus. O Senhor vem como os verdadeiros pais nos níveis do mundo, da nação, da tribo e da família. Os verdadeiros pais recebem a linhagem direta de Deus. Assim, eles são o filho e a filha de Deus, que podem ir para o reino do céu. Eles podem livremente dar nascimento aos seus próprios filhos e filhas. Eles são os mesmos como Adão e Eva no tempo da criação. Eu já pavimentei os caminhos que estabelece os verdadeiros pais nos níveis da família, tribo, nação, mundo e cosmos. Mas vocês não precisam fazer tudo isso. Tudo que vocês precisam fazer é ser os verdadeiros pais no nível familiar. O item 37, o último item desse tema, o significado do aparecimento dos verdadeiros pais, diz o seguinte: por toda a história, as pessoas têm esperado pelos verdadeiros pais, que transcendem a história. A história até agora tem olhado na direção do futuro, o que significa que as pessoas depositaram suas esperanças no futuro. Entretanto, a esperança na Igreja de Unificação não está depositada no futuro, mas no passado. O passado que estou me referindo não é o passado que existiu algum tempo atrás. Ao invés, ele representa uma realidade transcendendo tempo e espaço, o fruto do passado, o centro do presente e o ponto de início do futuro. Ele é o centro que integra o todo. Ele é o motivo pelo qual estou dizendo que ele transcende a história. Então, esse item 37 encerra esse tema, o significado do aparecimento dos verdadeiros pais. E aí, seguindo, agora nós vamos ainda dentro do capítulo 1, verdadeiros pais, agora iniciando aí a leitura na seção 3, uma nova seção dentro desse capítulo, com o tema Proclamação dos verdadeiros pais e o princípio dos três grandes parceiros sujeitos. Esse primeiro item que nós vamos ler, ele é a introdução e depois nós já vamos ver que ele vai abrir um novo tema dentro dessa sessão. Então vamos à leitura dessa introdução. O item 1 diz o seguinte: qualquer um de vocês pode se tornar um representante do mundo se desejarem. O que vocês devem fazer é amar o mundo como Deus faz e amar as pessoas de sua nação como Deus faz. Faça isso com o amor e coração que Deus teve quando Ele criou seu próprio lar no céu e na terra. Cada um de vocês deve começar consigo mesmo, trabalhando bastante com sangue, suor e lágrimas para passar através do processo de recriação. Começando com vocês mesmos, cada um de vocês deve reorganizar o seu clã e conectá-lo com o grande caminho do céu. Como descendentes da queda, sua missão é indenizar a história. Embora eu tenha trilhado o caminho enquanto era perseguido e estava sozinho, eu me elevei além do nível nacional até o nível mundial. Assim, eu preciso proclamar os verdadeiros pais para o mundo. Quando a proclamação dos verdadeiros pais reais é concluída, toda a maldade do diabo deve recuar. Se vocês se agarram à sua maldade, vocês serão despedaçados. Um raio atingirá vocês. O mundo espiritual não deixará vocês em paz. O item 2 diz: eu proclamei a restauração do direito da primogenitura em 1988, baseado nos Jogos Olímpicos daquele ano.
Eu proclamei a restauração do direito dos pais e o direito de realeza e o estabelecimento do direito de realeza tanto no mundo celeste como no mundo terreno. O que eu deveria fazer a seguir? As nações deste mundo não têm nenhum dono verdadeiro. Seu dono atual é Satanás. Os demônios da linhagem de Satanás são os donos. Sob os pais falsos, o mundo tem um clima falso. Em meio a tudo isso, eu proclamei os verdadeiros pais. O item 3 diz o seguinte: a despeito da oposição em âmbito mundial, eu plantei a bandeira da vitória individual e vitória familiar e estabeleci o fundamento para enviar mais de 25 mil famílias como messias tribais para 150 nações, para que elas pudessem ter sucesso nos níveis da tribo, povo e nação. Ninguém pode desconsiderar esta realização. O Messias está na terra, onde ele terá sucesso e, centrando em sua linhagem de sangue, a descendência do céu crescerá e herdará a realeza. Quando isso acontece, Satanás não pode se opor a mim. Satanás veio a existir porque os verdadeiros pais não foram proclamados. Isto ocorre no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Contudo, a proclamação dos verdadeiros pais ocorre no nível de aperfeiçoamento do estágio de aperfeiçoamento, quando os verdadeiros pais emergem e cumprem sua porção de responsabilidade. Eles devem realizar uma família ideal de amor, depois de passar através da realidade de domínio, baseados nas realizações, através do princípio, e chegar na realidade de domínio direto de Deus. Portanto, o diabo não pode aparecer, uma vez que os verdadeiros pais tenham sido proclamados. Eu devo enfrentar o diabo e trazê-lo à rendição natural na terra. Nesse fundamento vitorioso, os verdadeiros pais serão proclamados e Satanás não será mais capaz de aparecer. O item 4 diz: antes que eu proclamei os verdadeiros pais, quanto eu sofri? Quantas vezes eu fui amaldiçoado? E quantas vezes eu fui para a prisão? Eu fui aprisionado por 6 vezes. Eu declarei a vinda dos verdadeiros pais depois de todas estas dificuldades. Portanto, vocês podem me considerar o rei mais miserável dos reis do mundo, mas eu não sinto pena de mim mesmo, nem mesmo em meus sonhos. Pais com filhos que seguem de forma errada devem derramar lágrimas. Eles devem sentir angústia. O céu pune aqueles que tentam evitar derramar lágrimas ou sentir essa angústia. A razão que tenho feito os membros da igreja derramarem lágrimas é para reduzir as lágrimas que têm sido derramadas por seus compatriotas. O item 5 diz o seguinte: eu experimentei a vida na prisão em 4 nações. Minha vida na prisão representa as 4 direções de norte, sul, leste e oeste. Ao todo, eu fui para a prisão 6 vezes. 6 é o número de Satanás. Eu tive que seguir através de tudo isso a fim de criar uma realidade de liberação. Mesmo quando estava sendo perseguido a este nível, eu não permaneci na realidade de acusação. De fato, eu esmaguei aquela realidade sob meus pés e levantei a bandeira da vitória. E estou proclamando agora os verdadeiros pais diante de céu e terra. O item 6 diz o seguinte: neste mundo fracassado, com lutas violentas em todo lugar, eu declarei os verdadeiros pais. A fim de proclamar os verdadeiros pais por todo o mundo, eu devo cumprir minha missão como os verdadeiros pais, em todos os estágios: o indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Eu devo alcançar o ponto onde o próprio Deus pudesse reconhecer os verdadeiros pais e onde os próprios verdadeiros pais pudessem reconhecer os verdadeiros pais. Este anúncio é realmente histórico. O item 7 diz: devemos proclamar a vinda dos verdadeiros pais. Não há nenhum evangelho maior do que este em toda a história. Na Terra, não há nenhuma notícia mais feliz do que esta. Não há nenhum padrão de paz maior. Os verdadeiros pais, que vêm nos últimos dias, são as encarnações do ideal. Vocês também devem viver como verdadeiros pais. Somente então, vocês podem edificar o palácio de amor verdadeiro no fundamento de amor verdadeiro.
O item 8 diz o seguinte: a Igreja de Unificação tem proclamado a vinda dos verdadeiros pais. Se Adão e Eva não tivessem caído no jardim do Éden, Deus teria se tornado os verdadeiros pais. Adão e Eva também teriam se tornado verdadeiros pais. Com Deus como os verdadeiros pais verticais e Adão e Eva como os verdadeiros pais horizontais, os verdadeiros pais verticais e horizontais teriam sido unidos. A partir desta perspectiva, todas as 4 direções estariam em equilíbrio. O item 9 diz o seguinte: como é que eu poderia proclamar os verdadeiros pais? Os mundos democrático e comunista representam os irmãos Abel e Caim. Estes 2 mundos são como 2 filhos, mas estão lutando um com o outro. Eu os reconciliei e agora me coloco em uma posição que ambos podem aceitar. Nesse fundamento, eu pude finalmente vir para a Coreia com a autoridade dos pais e proclamar a mãe e a mim mesmo como os pais para toda a nação. O item 10 diz: vocês devem entender por que tenho sofrido. Se isto fosse por meu próprio país, eu não teria nenhuma razão para fazer isso. Estou seguindo desta forma para o benefício do mundo e pela nação do céu. A Coreia tem feito todos os tipos de coisas contra mim pelos últimos 40 anos. Não obstante, eu carreguei todos os fardos do povo coreano em nome dos meus pais, meus irmãos e irmãs e todos aqueles que mesmo que remotamente se relacionaram comigo. Então, depois de encontrar todas as condições, eu vim para a Coreia e abençoei este país. Este é o motivo pelo qual eu proclamei os verdadeiros pais na Coreia. O item 11 diz o seguinte: o diabo assassinou o verdadeiro antepassado da humanidade. O primeiro Adão se tornou inimigo de Deus devido à queda. Depois disso, aquele que veio como segundo Adão foi Jesus, o Messias. Entretanto, os seres humanos que estavam destinados a serem filhos e filhas de Deus assassinaram este Messias que veio como Salvador. Quão sério é o pecado de aprisionar e assassinar aquele que devia estabelecer os verdadeiros pais. Aqueles que fizeram isso não podem escapar da responsabilidade. Por fim, o item 12 diz o seguinte: o povo de Israel vagou por 2000 anos. Observem a história deles. As espadas de seus inimigos derramaram o sangue de muitos, enquanto outros foram pisoteados por cavalos. Eles morreram em meio ao ressentimento e amaldiçoando, desaparecendo como orvalho da manhã. Sobrevivendo por 2000 anos de sofrimento, eles finalmente foram liberados com o apoio da América. O diabo assassinou os primeiros pais. Seus filhos e filhas assassinaram os segundos verdadeiros pais. Por todo o mundo, eles têm mobilizado ideologias e sistemas para assassinar os terceiros verdadeiros pais. Mas, incrivelmente, eles têm sobrevivido a todos os perigos e dificuldades e têm proclamado o caminho dos verdadeiros pais na terra, como Deus tem esperado por isto. Adiu! Esse era o conteúdo, então, da sala de hoje, dessa leitura, né? Encerramos com o item 12, esse tema, as condições necessárias para proclamar os verdadeiros pais. Eu já vou avançar para a próxima tela para a gente ter aí uma visualização do andamento. Então, a gente fez nessa leitura, nesse rondoquê, a leitura da seção 2, o surgimento dos verdadeiros pais. O tema que a gente concluiu tem o título O significado do aparecimento dos verdadeiros pais. Iniciamos agora a leitura da seção 3, que vamos continuar por mais algumas reuniões de rondoquê, com o título Proclamação dos Verdadeiros Pais e o princípio dos 3 grandes parceiros sujeitos. O tema que a gente acabou de concluir a leitura é sobre as condições necessárias para proclamar os verdadeiros pais. Na nossa próxima sala virtual, a gente vai começar ainda na seção 3, já o tema Visão do Verdadeiro Pai sobre a Verdadeira Mãe. Tema muito importante. Não perca a nossa próxima reunião. Até mais, tchau!